Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre vários conceitos da matemática que aparecem todos num único problema bem simples. Eu vou resolver um probleminha em que a gente vai ver soma, subtração, multiplicação, divisão, simplificação, regra dos sinais. Se você quer clarear um pouquinho tudo isso daí, fica com a gente. Roda a vinheta. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre esses conceitos. Olha que problema simples e interessante para a gente consolidar uma série de conceitos. Um parênteses que multiplica outro parênteses, dividido por um parênteses vezes outro parênteses. Então, lembre-se, parênteses são prioridades de operação. Mas eu vou primeiro perguntar para você se eu poderia simplificar, porque a gente já viu no nosso vídeo de simplificação que simplificar é muito importante. Eu não perco uma oportunidade de simplificar, porque eu não deixo os meus gatinhos virarem Tiranossauros Rex. Portanto, eu pergunto se você pode simplificar esses números aqui. Eu posso simplificar esse 10 com esse 5? Eu posso simplificar esse 5 com esse 5? Não, professor, não pode simplificar, porque aqui está envolvendo somas e subtrações. E o senhor falou que tem soma, tem subtração envolvida? Não inventa de simplificar. Então, nós vamos começar resolvendo os parênteses. Primeira coisa, então, nós vamos resolver os parênteses. Fazer essas operações. Menos 3 com menos 5. A resposta é menos 8. Mas, professor, menos com menos não dá mais? Não. Menos com menos é uma regra da multiplicação. Aqui eu estou falando de menos 3, menos 5. Portanto, a resposta é menos 8. Sempre que eu tiver um número negativo com um número negativo, né, você soma eles e mantém o sinal deles. Seria diferente se eu tivesse essa situação aqui. Menos 3 vezes menos 5. Porque essa resposta seria mais 15. Aqui tem regra do sinal, não aqui. Portanto, só há regra dos sinais quando você tem multiplicações ou divisões, não somas e subtrações. Toda vez que você tiver uma soma ou uma subtração, você pode até não saber o resultado, mas o sinal você sabe, porque vai ficar o sinal do maior. Não tem regra de sinais. 10 menos 4, 10 é positivo, que é maior que menos 4. Portanto, eu não tenho dúvida. A resposta será um número positivo. E aí você vê a diferença entre os termos. 10 menos 4, 6. Positivo, porque não tem regra do sinal. 5 menos 8. Eu posso não saber o resultado dessa conta, mas como é uma soma ou subtração, eu sei que vai ficar o sinal do maior número. Portanto, o resultado disso é um número negativo. Vejo a diferença. Dá 3. 5 menos 8. Menos 3 é a resposta. Eu não posso engolir sinal. Menos 9 mais 5. Eu não tenho dúvida, vai ficar na resposta o sinal do maior. Não porque tem regra do sinal, porque é uma soma ou subtração em que vai ficar sempre o sinal do maior. Portanto, menos 4. Lembrando então que se for negativo com negativo, você soma, você não está vendo a diferença. Você soma eles, mas permanece o sinal. Agora veja como mudou completamente nosso cenário. Agora eu tenho um número vezes um número dividido por um número vezes outro número. Aqui cabe então as regras de simplificação, porque é como se fosse um caso de simplificações de frações. Esta fração vezes esta fração. É um caso de multiplicação, portanto, pode ser analisado tanto uma fração com ela mesma, ou fazer simplificações cruzadas, que poderia, você que escolhe o que quiser. Neste caso aqui, eu vou escolher fazer simplificações cruzadas. Eu vou simplificar este número e este número, porque eu estou vendo que ambos estão na tabuada do 4. Então eu vou dividir este número por 4. Quando eu fizer menos 8 dividido por 4, eu estou falando desta conta. Portanto, você tem que pensar na regra dos sinais da resposta. A resposta aqui é menos 2, porque é menos 8
dividido por 4. Essa resposta é menos com mais, dá menos. Menos 2 é a resposta. Professor, eu posso botar 2? Não, não pode. Né? Professor, eu poderia ter simplificado aqui em cima? Não, não existe isso. Simplificação, alguém de cima com alguém de baixo. Portanto, vou dividir por 4 também. Dividir por 4, vou dividir por 4. A resposta é menos 1. Você tem que manter o sinal dos termos. Um sinal não pode simplesmente desaparecer sem nenhum tipo de motivo. Você tem que sempre analisar o sinal em cada operação. Eles não podem sumir ou aparecer simplesmente do nada como um passe de mágica. Portanto, fiz uma primeira simplificação. Percebo que é possível também uma simplificação aqui, ó, entre esses dois números, estão na tabuada do 3. Vou dividir por 3, eu mantenho o sinal. Vou dividir por 3, eu mantenho o sinal. Então não tem problema você simplificar um número positivo com um negativo. Cada um mantém o seu sinal. Ao fazer isso, eu vou escrever aqui só para a gente visualizar como a simplificação ajuda a gente. Eu tenho menos 2, eu tenho 2, não preciso do parênteses porque é positivo, menos 1, menos 1. Não tem mais como simplificar, não existe essa simplificação. Portanto, eu finalizo fazendo as multiplicações dos de cima com as multiplicações dos de baixo. Portanto, quando eu fizer menos 2 vezes 2, a resposta será menos 4, porque aqui tem regra do sinal. Né? Aqui tem regra do sinal. Vai dar menos 4. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Portanto, também tem regra do sinal. Toda vez que eu tiver 1 como denominador, eu não preciso escrever esse termo, eu posso simplesmente escrever como resposta menos 4, esse probleminha. Então você vê que é um probleminha simples, envolve vários conceitos, espero que isso tenha te ajudado a clarear um pouquinho suas ideias. Dá uma luz pra gente, um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!